Olá, eu sou a Luísa e hoje eu vim para que possamos pensar, fazermos uma reflexão. E inicialmente eu gostaria de ler para vocês uma história que chama-se Uma Prova de Coragem. A autora é Rita Fokker e a editora é EME. Afonso era um garoto sonhador. Vinha ele andando pela estradinha de terra, envolvidos em seus próprios pensamentos, quando cruzou com alguns rapazes mais velhos que caminhavam em sentido contrário. Comentavam sobre as proezas das batalhas contra os mouros e da partida para a Terra Santa. Pareciam entusiasmados com a ideia da guerra. E sua conversa só fez aguçar a ansiedade que o menino trazia. Ainda muito jovem, gostaria de ser soldado. Pensava ele, chegará a minha vez, imaginando as aventuras e viagens por lugares desconhecidos. Levava uma vida tão comum, trabalhava no moinho com o pai, só conhecia aquela estradinha de 2 léguas e a aldeia que a ela conduzia. Pensava em crescer depressa, ser um cruzado, pisar no chão onde Jesus pisou e lutar contra aqueles hereges. Mas quem era esse tal Jesus? Qual podia ser essa heresia do muçulmano? Não fazia a menor ideia e nem isto lhe importava, desde que pudesse transformar-se num cavaleiro, desde que seus feitos virassem versos em bocas de profetas, desde que tivesse a chance de provar a sua própria coragem. Seu pai não era cristão, muito menos católico. Participava de uma irmandade que Afonso não entendia muito bem. Tinha qualquer coisa de secreta e parece que era perseguida pelo bispo e por seus seguidores mais fanáticos. Afonso tinha visto certa vez um arafresco na capela da aldeia à representação de um moço muito esquálido. Naquele tempo, as pinturas eram assim, cheias de gente pálida com ar enfermiço. O moço estava pregado numa cruz e chamavam-o de Cristo. Ele achava que esse era o tal Jesus, mas duvidava que aquele jovem, que tinha enfrentado uma pena tão terrível, mantinha-se tão brando, aprovasse aquela difamação dos pobres vassalos, de seus pais e dos pais de seus amigos, pelo simples fato de não o conhecerem ou não seguirem essa sua doutrina, a tal do cristianismo. Tudo isso preenchia a mente do menino, quando foi surpreendido por um bando de moleques. Ah, lá vai o filho do moleiro, aquele que vai ser lanceiro. Ah, vai cair no atoleiro, gritavam e deram uma rasteira. Alguns meninos informados a respeito do sonho de Afonso não perdiam a oportunidade nem a chance de se divertirem às suas custas. Afonso, bravo, não parava de chorar. Limpava a poeira da roupa e dos joelhos esfolados. Ora, fabricar lanças até que seria um futuro tido como bom por qualquer um daqueles companheiros. Mas, para ele, contudo, era pouco. Não desejava permanecer à sombra dos verdadeiros heróis. Gostaria de ser um deles. Todo mundo é livre para sonhar e ir em busca de seus sonhos. A busca, entretanto, nem sempre termina do jeito que se planeja. Afonso continuava inventando episódios mirabolantes em sua mente e enfrentando os dragões de sua fantasia. Os anos se passaram, sem que os sonhos juvenis do garoto se realizassem. Permanecia mais tempo ajudando o pai nos pequenos reparos do moinho. E o pai, por sua vez, transmitia mais e mais responsabilidades para Afonso, que nessa ocasião já era quase um homem. As brincadeiras de criança não o interessavam mais e já estava noivo. Parecia que a vida ia perdendo seu encanto. Um dia, o rapaz acordou e começou a pensar em tudo o que tinha acontecido, do que tinham sido feito dos seus ideais mais caros. E viu fragmentarem-se em poeira as ilusões de todos os seus anseios e de toda a sua história sobre ser cavalheiro.
Havia espíritos junto dele, como há por toda parte, que o influenciavam os pensamentos diversos. Uns alimentavam a revolta. Você faz muito bem em abandonar tudo isso. Um futuro brilhante o aguarda, cheio de honrarias e lindas donzelas. É só ir. É só ir embora e acabar com esses infiéis. Por que conformar-se com o anonimato e o casamento com uma simples camponesa feito Catarina? Seu espírito protetor tentava intervir, aconselhava-o sem impor, como fazem os bons espíritos. Pondere, Afonso, pondere. Seu serviço aqui é indispensável. Sua família precisa de você. Seu pai não é tão jovem. Já lhe ensinou todo o trabalho. Catarina é uma moça boa, linda, alegre, sensível. O ama muito. Você mesmo ontem disse a ela o quanto admirava. A guerra não enobrece ninguém. Tenha cuidado, Afonso. A guerra só traz sofrimentos. Mas outros espíritos se juntavam. Preocupe-se com sua vida. Viva você mesmo. Os problemas dos outros são dos outros, não são seus. E em meio a tantas e tantas sugestões, desencontradas e conflitantes, Afonso agiu conforme seus impulsos interiores. Apanhou umas poucas roupas, umas frutas, sua melhor roupa. Não queria chegar amarrotado e de qualquer jeito no castelo. Saiu sem se despedir e lá, é claro, teria um lugar para ele, para um homem tão saudável e valoroso. Talvez nunca chegasse à Terra Santa. Talvez não conhecesse nada além das disputas de fronteiras entre pequenos senhores feudais. Não sabia qual seria a sua servidão. Só queria ser famoso, bravo e corajoso. Chegou à tarde ao seu destino. Não foi direto ao portão principal. Primeiro escondeu-se entre árvores e vestiu a sua roupa mais elegante, a roupa de festa marrom. Aprumou-se e dirigiu-se ao guarda. Mas este já lhe advertiu. Não estão alistando ninguém. Mas se quiser, vai ao portão leste e se informe. Ande rápido, seja ligeiro. Afonso caminhou e encontrou um senhor de aparência de cavalheiro e perguntou: Olá, senhor. Aqui há lugar para um jovem forte e destemido que deseja lutar nas fileiras do exército do duque? O senhor, bom homem, examinou o rapaz de cima a baixo e... Não, os últimos que chegaram aqui já estão em treinamento bem adiantado. Ah, não tem importância, disse Afonso. Eu me esforçarei. Com o coração que tenho, o senhor vai ver. Sou forte e corajoso. Impossível, disse o senhor. Já são muitas bocas para comer. Esses moços têm um apetite enorme. Você não será aceito, não. Volte para outra ocasião. E agora, pensou Afonso, sem esconder a decepção. Mas, se não tiver onde ficar, continuou o senhor, estou precisando de um ajudante, porque minha visão está muito fraca e minhas pernas já chegam a bambear. Sabe cuidar de animais? Animais de montaria. Quer trabalho? Afonso deveria dar meia volta e retornar à casa dos seus pais. No entanto, com o medo e a vergonha da humilhação, decidiu ficar. Qual é o nome do senhor? Miguel. Bem, neste caso darei um jeito. Espere por aqui. O bom homem demorou alguns instantes e, pela confiança que se depositavam nele, por muitos anos de serviço fiel prestados, responsabilizou pelo jovem Afonso. Muito bem, vamos arranjar comida e um canto para dormir. A partir daquele dia, teve início um período longo de grandes dificuldades para Afonso. A sua roupa, que era só usada em ocasiões muito especiais, no dia seguinte já estava toda respingada de lama e sujeiras.
Sentia muita saudade do leite de cabra, de Catarina, da voz doce de sua mãe, do barulho dos seus irmãos mais novos. Tudo se misturava em sua cabeça. Os cascos duros dos cavalos, a pele clara da noiva, a comida ruim, a cama fofa do pai. Mas que remédio! Seu temperamento indisciplinado, sua melancolia e irritação não lhe traziam grandes companhias espirituais, apenas espíritos desequilibrados. Um dia era dominado pela preguiça, no outro pela tristeza. E assim, esses espíritos em dificuldade se revezavam. Afonso já estava magro e infeliz. Pensava constantemente em voltar para casa. Nesses momentos, os espíritos mais ignorantes lhe projetavam umas cenas de comentários e chacotas de que estaria sujeito, caso ousasse retornar à sua cidade. As brincadeiras de mau gosto, ele sempre foi alvo. E essas lembranças de sua infância eram doídas, acordavam em sua memória e comprimiam seu coração de sofrimento. Afonso então adiava a decisão de retornar. Mas um dia procurou Miguel e contou-lhe tudo e pediu um conselho. O espírito protetor do rapaz, que há muito tempo não conseguia se fazer ouvir, aproveitou a oportunidade para inspirar o velho ancião e começou a dizer: Afonso, meu filho, você é um rapaz de muito valor. Tem trabalhado muito sem reclamar. Sinto muito perder um auxiliar tão bom como você. Mas, para lhe ser sincero, se tivesse pais e irmãos que me amassem e um lar para voltar, acha que eu estaria aqui, nesta vida miserável e sofrida? Não dê ouvidos ao velho, é um caduco sentimental. Alguns espíritos tentavam influenciar. Porém, outros, atraídos pela chance de fazer o bem, inspiravam: volte, volte para seus pais. Eles o receberão de braços abertos. Isso vale mais do que seu orgulho. Pensamentos dessa natureza se entrecruzavam na mente de Afonso. Você não tem ninguém? Perguntou o rapaz, notando Miguel com os olhos cheios d'água. Sim, há muito tempo atrás, tive mulher e 2 filhos. Era imensamente feliz. Mas um dia, o Duque decidiu participar de uma guerra sanguinária, um verdadeiro sofrimento, e disse precisar de homens. E ordenou que todos os jovens acima de 14 anos deveriam combater por esta causa que dizia ele ser nobre e necessária. Meus 2 filhos, meus meninos, um com 15 e outro com 16 anos na ocasião, foram obrigados a ir para a guerra e nunca retornaram. Nunca mais tive notícias deles, só informações desencontradas. Ninguém ao certo sobre nem o que aconteceu. No fim, o Duque nos disse que tinha vencido, organizou uma festa que durou alguns dias. Os estrangeiros prestaram homenagens, os prisioneiros desfilaram, os soldados foram condecorados e alguns até foram consagrados cavaleiros. Mas os vassalos nada tinham de comemorar. Cada lar pobre chorava uma perda. A perda de um pai, a perda de um filho, a perda de um irmão. Dos que tinham sobrevivido, choravam também. Choravam a perda de uma mão, de um braço, de uma perna. Ninguém conseguia ver causa nobre e necessária que justificasse essa tragédia, essa dor imensa, esse sofrimento que não acaba. Mas os outros não eram inimigos? Ora, meu filho, inimigos? Inimigos não sei de quem. Para mim eram filhos, irmãos e maridos que também devem ter deixado a chorar, órfãos e viúvas. Muitos pais como eu. Meu filho, pense bem. Será que a dor de um pai do outro lado da fronteira é menor ou maior que a minha? Mais sofrida ou não? Não, somos iguais, somos todos filhos do mesmo Deus. Nesse instante, Miguel se calou. Afonso guardava ainda muitas perguntas em seu coração.
mas compreendeu que nenhuma mais palavra seria dita. Era hora de tomar a decisão. Faria a coisa certa? Só o tempo iria dizer. Tinha ido atrás de um sonho que não estava mais lá. De qualquer modo, resolveu que não ia mais ficar ali. Abraçou Miguel emocionado, vestiu a roupa que trouxera consigo e que agora estava desbotada, encardida. Pegou um embrulho de pães que o velho preparou e acelerou os passos em direção à casa de seus pais. Será que Catarina ainda estaria esperando por ele? Cansado e derrotado, seguia pelo caminho e pensava nos seus planos. Sabia que logo estaria na boca de toda a gente. Como um bobo, um covarde. Teria que passar por isso, não haveria como evitar. Chegando perto da casa dos pais, avistou Catarina e acenou, e ela veio abraçá-lo com muita alegria. De volta ao lar, seus pais receberam com carinho. Seus irmãos o cercavam, fazendo enormes perguntas sobre os lugares onde estivera. Seu pai tocou-lhe o ombro e olhou. Ele sabia que Afonso não tivera a oportunidade de ser um grande herói, um soldado brilhante, cheio de honrarias como sonhava, mas que ele possuía um tipo de coragem que poucos possuem, a coragem de reconhecer as consequências de nossas escolhas e valentemente vencer o próprio orgulho, sem medo e sem desânimo, soube perceber que era tempo de voltar e voltar para recomeçar. Afonso era um garoto sonhador e dessa forma a gente vai encontrar coincidências com a nossa vida. A semelhança com a passagem do filho pródigo, uma das parábolas de Jesus, o que a gente pode pensar nesse momento é sobre uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 9, é uma mensagem deixada por Fénelon. O amor é a essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos possuem no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em nossos corações, desde o ato da criação. Esse germe que se desenvolve e cresce com moralidade e inteligência, embora possa ser comprimido pelo egoísmo, que é a fonte de santas e de doces virtudes, consiste em afeições sinceras e duradouras que ajudam a transportar a rota da existência humana. A lei do amor é a primeira e a mais importante, porque ela deve um dia matar o egoísmo sobre qualquer forma que se apresente. Jesus já disse: amai o vosso próximo como a ti mesmo. E qual é o limite? É a família? A seita? A nação? Não, a humanidade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral e a felicidade na vida terrena. O amor é o ímã e a este ímã não poderemos resistir. Com seu contato vivo e fecundo, germina nossas virtudes, que estão latentes em nosso coração. A terra é a morada do exílio das provas, que serão purificadas por esse fogo sagrado, quando se pratica a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício e todas as virtudes filhas do amor. Então, meus queridos, que não nos cansemos de repetir essas doces palavras, que possamos nos amar uns aos outros, mesmo diante das escolhas que fazemos, que possamos aceitar o nosso irmão da mesma forma que gostaríamos que nos fossem aceitos. São essas as palavras que eu gostaria de deixar para que o nosso coração pudesse sentir e que a nossa mente pudesse refletir. Paz e bem, fiquem com Deus.